estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono assim te adoramos, teu nome imortal. Começa a cantar aí na sua casa, vitorioso é. Abre os seus lábios, começa a adorar ao Senhor na tua casa, levante suas mãos. Teu nome, adora Ele, Ele está aí. Os reinos, começa a adorar, comece a adorar, adorar, adorar. Teu nome, adorar. Vitorioso és na tempestade. Ele está na tempestade, Ele está na tempestade. Teu nome, só adora Ele, só levante o nome dEle, o nome dEle. Teu trono está acima, o nome dEle está acima de todas as coisas. Teu nome, vitorioso, vitorioso és na tempestade. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima. Teu nome como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso, que vem ao céu, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso. Levante suas mãos aí, levante suas mãos como um trovão, como um trovão. Vem, 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 vem. Ele é poderoso para salvar. Grande, vem, 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 vem. Que venha ao céu sobre nós. Precisamos de ti. Grandioso, como um trovão, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso. Só estamos aqui para te adorar. Que venha ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Então Jesus foi com os seus discípulos e foi para um lugar chamado Getsêmani. E no Getsêmani, Jesus disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui comigo e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Essa data conhecida como a data chamada Semana Santa é interessante porque o objetivo principal é exatamente inclinar a humanidade para refletir acerca da crucificação de Jesus.
E eu não sei se você já conseguiu reparar, você é um bom observador, mas até aqueles que não se dedicam a Jesus, ou até mesmo aqueles que têm alguma dúvida sobre quem Jesus é, nestes dias marcados pela semana chamada Santa, até estas pessoas se curvam ou se envolvem com a mensagem original da Páscoa. Eu queria lembrar você nessa manhã, assim, que Jesus rompeu os grilhões da morte, porque os grilhões da morte não eram capazes de retê-lo, isso todo mundo sabe, que Jesus de alguma forma estava com Deus e era Deus no princípio mais distante no tempo e no espaço, isso ninguém duvida, que Jesus é o alfa, o ômega, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Nós, os verdadeiros cristãos professos, nós de alguma forma asseveramos isso com absoluta segurança, mas sabe que Jesus é imatável, que Jesus é inassassinável, conforme cunhou a revista Ultimato. Isso poucas pessoas de alguma forma observam. Dizer que Jesus é imatável, e você que é muito exigente está dizendo, mas essa expressão não existe. De fato não existe, mas a revista Ultimato cunhou essa expressão, porque é a expressão mais próxima da realidade da Páscoa, que Jesus é imatável. Isso soa como surpresa para muita gente. Sabe por que Jesus é imatável? Jesus é imatável porque em hipótese alguma, ou em tempo algum, ele poderia ser morto. João capítulo 10, versículos 17 e 18 afirmam que foi o próprio Senhor Jesus que entregou a sua própria vida. Ele declarou no texto: ninguém tira a minha vida de mim, mas eu dou a minha vida por livre, espontânea vontade, porque essa autoridade eu recebi do Pai, de dar a minha vida e de retomar a minha vida. Essa ordem eu recebi do meu Pai. Irmãos, você precisa nessa manhã de domingo considerado como domingo da ressurreição, acreditar que de fato Jesus é imatável. Se nós fôssemos fazer uma breve análise acerca da vida de Jesus, nós concluiríamos de fato que a cruz não foi resultado de uma reflexão tardia. A cruz foi uma determinação divina. Se nós lêssemos a história bíblica, nós encontraríamos pelo menos 4 eventos em que tentaram matar Jesus, mas ele é imatável, ele é inassassinável. Por exemplo, Mateus capítulo 2 diz que a primeira tentativa aconteceu quando Herodes o grande ouviu os magos se referirem a Jesus. Os magos disseram que viram a estrela e que iriam adorar o Messias, o menino que nasceu. A Bíblia diz que naquele momento Herodes se perturbou. Herodes tentou localizar o recém-nascido. Herodes emitiu uma ordem, como os magos não lhe deram informação onde Jesus estava. Herodes ficou tão furioso. Herodes ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém, nas proximidades. Mas sabe, essa tentativa de Herodes de matar Jesus foi frustrada, porque Jesus não foi encontrado entre aqueles meninos. José, seu pai, por orientação divina, já havia levado Jesus salvo para o Egito. Jesus é imatável porque numa segunda tentativa, Lucas capítulo 3 e Lucas capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus, com cerca de 30 anos, realizando o seu ministério terreno, certo sábado entrou na sinagoga, lá em Nazaré, cidade da Galileia, onde ele havia crescido, e ele leu então 2 passagens do rolo de Isaías, o que nós conhecemos hoje como Isaías 58 e Isaías 61. Jesus disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e me ungiu, aleluia, para pregar as boas novas aos quebrantados, me colocou e me enviou para libertar os cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. A Bíblia diz em Lucas 4 que após a leitura, Jesus acrescentou solenemente: hoje se cumpriu a profecia, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Aqueles que estavam escutando Jesus com interesse, com admiração,
logo ficaram perplexos. Quando Jesus engrossou o seu discurso, eles reagiram. Lucas 4, versículos 28 e 29 dizem que todos na sinagoga se indignaram, levantaram-se, expulsaram Jesus para fora da cidade, levaram Jesus no precipício, tentaram empurrá-lo de lá. Mas a Bíblia diz que a segunda tentativa de matar o nosso mestre foi frustrada. Por quê? Porque Jesus estava correndo sério risco de vida, é óbvio que estava. Jesus estava no meio de pessoas tomadas de cólera. Jesus estava num lugar perigoso, porém a Bíblia diz que nenhum mal aconteceu. Aleluia! Nenhum mal aconteceu. Versículo 30 diz que estranhamente Jesus passou no meio da multidão e foi embora. Segunda tentativa de matar o Cristo que é imatável, frustrada. A gente anda um pouco mais na história. João capítulo 8 entra em cena a terceira tentativa de crucificarem aquele que é imatável. A Bíblia diz que por não ter princípio nem fim, por ser autoexistente, autoindependente, autocausal, por ser eterno, obviamente Jesus era mais velho que todos os personagens do Antigo Testamento. Sabe, gente, Jesus era mais velho que Isaías, Jesus era mais velho que Davi, Jesus era mais velho que Moisés, que viveu há 1500 anos antes da encarnação. Jesus era mais velho que Abraão, que viveu mais de 2000 anos antes da encarnação. Isso quer dizer que em João 8, quando Jesus disse que era antes de Abraão, ele não mentiu, ele não blasfemou. Ele disse em João 8,58, a pura verdade é que eu já existia antes de Abraão nascer. Sabe, naquele momento, aqueles judeus incrédulos, aqueles judeus tomados de cólera, de raiva, de indignação, aqueles judeus porque não reconheciam Jesus como Deus em figura humana, aqueles judeus que não acreditaram em Jesus, aqueles judeus que de alguma forma não entenderam que Jesus de fato era ungido da parte de Deus, enviado por Deus para redimir a humanidade do seu pecado. Aqueles judeus entenderam que Jesus, dizendo que era antes de Abraão, estava blasfemando. Se estava blasfemando, era digno de morte. E veio então a terceira tentativa de matarem o imatável, de matarem o inassassinável. A Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 59, que eles apanharam pedras para apedrejá-lo. Na verdade, segundo eles, Jesus era réu de morte. Mas a Bíblia diz, ela não entra em detalhe, mas ela diz que Jesus se ocultou, se escondeu e saiu do templo sem que nada de mal lhe acontecesse. A terceira tentativa de matar o imatável, frustrada. Eu quero caminhar um pouco mais. Aqui no texto que nós lemos, no Getsêmani, lugar de ser prensado, lugar de ser esmagado, a Bíblia diz que a prisão e a morte de Jesus também evidenciaram que ele é imatável, que ele é inassassinável. Aliás, é pertinente lembrar que Jesus estava ali, Jesus estava orando: Pai, se preciso for, se possível for, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, seja feita a tua vontade. Irmãos, embora os judeus tivessem tentado prendê-lo várias vezes, embora os judeus tivessem tentado matá-lo várias vezes, sabe por que eles não conseguiram? A Bíblia diz, eles não conseguiram, porque o próprio Jesus disse que a hora dele de ser preso e de ser morto ainda não havia chegado. Em meio aos acontecimentos da atualmente conhecida como Sexta-feira da Paixão, 2 dias atrás, em meio aos acontecimentos naquele vale, naquele jardim do Getsêmani, há pelo menos 2 evidências de que Jesus de fato é imatável. Quando Pedro puxou a espada para defender Jesus no Getsêmani, Jesus ordenou que Pedro recolhesse a arma e disse para Pedro: Pedro, você não percebe que eu poderia pedir ao meu Pai milhares de anjos, e ele enviaria mais de 12 legiões de 6.000 seres extraterrestres para me protegerem? Ele mandaria todos no mesmo instante. Pedro
guarda essa espada. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo para Pedro é: Pedro, assim como todas as outras tentativas de me matarem foram frustradas, essa também poderia ser frustrada. Fique tranquilo, eu posso escapar desta tentativa, desta séria tentativa de morte, como eu escapei das tentativas anteriores. Pedro, guarda a espada. Desta vez não, Pedro, desta vez eu não farei. Jesus é preso, é levado então para o pátio, e quando Pôncio Pilatos caiu na asneira de dizer que Jesus, Pôncio Pilatos, qualidade de governador romano, quando ele comete a loucura de dizer que tinha poder tanto para libertar Jesus, quanto para crucificar Jesus, ou seja, como se a vida de Jesus estivesse em suas mãos, a Bíblia diz que o próprio Jesus de pronto responde: Pilatos, tu não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta autoridade não lhe fosse dada lá de cima. Sabe, irmãos, diante de tantas evidências bíblicas, eu confesso que Agostinho estava bem certo quando ele afirmou: se Jesus não tivesse entregue a si mesmo, ninguém o teria entregue. O nosso Salvador, ele é imatável. O nosso Salvador, ele é inassassinável. Não foram os nossos pecados, não foram os romanos, não foram os judeus. Aquela cruz aconteceu não porque o coração do homem planejou. Aquela cruz aconteceu porque assim Deus determinou. Ele é imatável. No jardim do Getsêmani, ele orou e disse: Pai, se preciso for, ou se possível for, passa de mim este cálice, mas não seja feita conforme a minha vontade, faça a tua vontade. Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Oh, ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu, posso ouvir o clamor da multidão. Jesus, a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Sofrer naqueles momentos de dor, ver o mestre a chorar, você que ele mostrou tanto amor, ele tanto me amou.
Ao saírem, encontrando um homem de Cirene chamado Simão, o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima da sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele, dizendo: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Conforme disse William Booth, pastor metodista que fundou o Exército da Salvação, a humanidade tem vivido uma religião sem Espírito Santo, um cristianismo sem Cristo, um perdão sem arrependimento. A humanidade tem vivido uma salvação sem novo nascimento. A humanidade tem vivido um evangelho sem cruz. A gente acabou de compartilhar com você uma certeza do nosso coração. No Getsemane, ali começou a agonia. E então o próximo evento foi exatamente o corpo de Jesus Cristo sendo pregado naquele madeiro. Irmãos, a cruz vazia, a cruz sem o crucificado tem valor imenso para a humanidade. Como diz Julius Scott, a cruz é a demonstração suprema do amor que Deus tem pelo homem pecador. Na verdade, nesse domingo você precisa lembrar que a cruz vazia é muito mais do que o símbolo da fé cristã. A cruz vazia e vazada é a certeza da nossa vitória. A nossa esperança seria vã se não houvesse a cruz. A nossa esperança seria sem significado se o evento da cruz não tivesse acontecido, pois foi lá, foi na cruz que o sangue que tem poder para nos libertar da punição dos nossos pecados foi derramado. Sabe, a cruz não foi uma reflexão tardia. A cruz de Cristo não foi um acidente humano. O Calvário não foi uma surpresa para Jesus, porque a Bíblia afirma em Apocalipse 13:8 que Jesus era o Cordeiro que foi morto antes mesmo da fundação do mundo. A cruz foi uma determinação divina, não foi um acidente humano. Na verdade, a cruz foi uma tarefa dada por Deus e não uma opção humana. A crucificação, a crucificação aconteceu não porque o coração do homem assim desejou. Jesus Cristo foi preso no madeiro, não porque o coração do homem assim programou. Na verdade, a cruz aconteceu porque Deus assim estabeleceu. Era preciso que o cordeiro fosse sacrificado. E quando nos lembramos do sacrifício, quando vemos o quadro de uma cruz vazia, vazada, sabe? O sermão que os nossos ouvidos ouvem é que toda a punição do pecado que estava sobre os nossos ombros foi retirado por causa do sacrifício do madeiro. Sabe, gente? A maldição que pesava sobre nós, Jesus a destruiu na cruz do Calvário, aleluia! Foi na cruz que Jesus nos libertou de todo o domínio de Satanás. Por causa da morte de Jesus na cruz, nós podemos dizer com esperança, por causa da morte de Jesus na cruz, nós podemos dizer com certeza, agora, não amanhã, não depois de amanhã, não daqui a alguns anos, por causa da cruz vazia e vazada, nós podemos dizer com segurança e certeza, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo o domínio da carne, mas estão controlados pelo Espírito Santo. Apenas parecia que estava tudo acabado.
A cruz não foi capaz de derrotá-lo. Apenas parecia que estava tudo perdido. Só parecia o madeiro, a vergonha não foi capaz de derrotá-lo. Foi tão triste ver no seu olhar a dor que ali sentias. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados. E sem autoridade garantir vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, aleluia, vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito, em verdade, declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz, mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito, em verdade, e declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. A cruz não conseguiu vencer, mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, 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 ele reviveu. Aleluia, Cristo reviveu, e vive entre nós para todo sempre. Aleluia, novamente, novamente eu posso adorar em espírito, em verdade, declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Declare mais uma vez. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Declare aí na sua casa. Aleluia, aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente, novamente
somente eu posso adorar, em espírito, em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Depois do sábado, um sábado silencioso, momento logo após o véu se rasgar, a terra tremer, as rochas se partirem, sabe? No primeiro dia da semana, Maria Madalena, outra Maria, foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Chegando ao sepulcro, o anjo que desceu do céu rolou a pedra da entrada, assentou-se sobre a pedra. A sua aparência era como um relâmpago. As suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas que ali estiveram tremeram de medo, ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, mas vocês não vão mais encontrá-lo aqui. Ele não está mais aqui. Ele ressurgiu dentre os mortos como tinha prometido. Venham ver o lugar onde ele jazia. Tanto a crucificação quanto a ressurreição de Jesus constituem os grandes pilares da nossa fé. Aliás, foi Paulo quem afirmou que se Cristo não ressurgiu dentre os mortos, vã é a nossa pregação e vã é a nossa fé. Nós estamos aqui pregando porque Ele está vivo, nós continuamos crendo porque Ele está vivo. O problema é que eu tenho percebido que os cristãos de hoje têm mais intimidade com a morte de Jesus do que propriamente dita com a ressurreição. Na verdade, parece-me que o relógio de alguns cristãos, o relógio enguiçou às 3 horas da tarde, sabe? Parece que o relógio de alguns cristãos enguiçou na hora 9 de sexta-feira e não os levou a presenciar o que aconteceu às 6 horas da manhã, na primeira hora de domingo. Na vida cristã, nós precisamos entender e admitir que tanto morte e ressurreição de Jesus andam lado a lado. Na verdade, foi Jesus quem nos mostrou isso todas as vezes que Ele anunciava a sua morte. Ele também anunciava a sua ressurreição. O texto de Mateus 16, 21 registra que Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, e indo para Jerusalém sofresse muitas coisas por parte dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei. Jesus disse em Mateus 16, 21, ensinando os discípulos que era necessário que ele fosse morto, mas que ao terceiro dia ele ressurgiria dentre os mortos.
A nossa fé precisa de ambos. Não é somente a crucificação, não é somente a ressurreição. A nossa fé precisa do Cristo que desceu, mas a nossa fé precisa do Cristo que subiu ao céu. A nossa fé precisa do Cristo crucificado, morto, sepultado, mas a nossa fé precisa também do Cristo que ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita do Pai. Aleluia! Os dois fatos, tanto a crucificação quanto a ressurreição, são inseparáveis. Um não é mais importante que o outro, um não pode ofuscar o outro, um não se sobrepõe ao outro. Hoje, eu estou orando juntamente com os meus irmãos, para que a miopia existente em você, a miopia religiosa, seja curada. A miopia religiosa hoje leva as pessoas a enxergarem mais a cruz ensanguentada do que o túmulo vazio. Na verdade, a miopia religiosa hoje, em muitas igrejas, leva os cristãos a enxergarem mais a coroa de espinho do que a coroa real. A miopia religiosa tem levado alguns cristãos a olharem mais para a desfiguração de Jesus do que para a sua transfiguração. Na verdade, tem muito cristão míope, enxergando mais a sexta-feira do que o domingo. Sabe, irmãos, para muitos a celebração mais importante dessa semana, chamada Semana Santa, não é o domingo, mas é a procissão do Senhor morto realizada na sexta-feira. Isso é imperdoável. É imperdoável a omissão feita sobre a ressurreição de domingo. Irmão, pouco se fala do túmulo vazio, pouco se fala do terror que tomou conta dos guardas romanos, pouco se fala da mensagem da ressurreição dada pelo anjo, pouco se fala da surpresa das mulheres galileias e dos apóstolos, pouco se fala do abraço aos pés de Jesus e a adoração das mulheres, pouco se fala, irmão, sobre a entrada de Pedro e João no sepulcro, agora desocupado e vazio, pouco se fala sobre as aparições de Jesus no espaço de 40 dias após a sua ressurreição. Para muitos, a história de Jesus não terminou na cruz, mas terminou no jardim novo de José de Arimateia. Para muitos, a história de Jesus recebeu um ponto final no sepulcro. Mas eu quero reforçar o coro com você. A cruz, o túmulo, não colocaram um ponto final na história de Jesus. Eu quero reforçar o coro dizendo que o túmulo novo de José de Arimateia, ou a cruz, nenhum deles foi capaz de acabar com a vida do meu Jesus. O sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou.
seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre
temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Levante sua voz, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive, porque Ele vive, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Mas eu bem sei, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele vive. Então,
Meu Deus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. A nossa adoração não é direcionada a um Senhor morto. A nossa adoração não é direcionada a um Deus que não pode, não é capaz de ouvir o clamor do povo. A nossa adoração não é direcionada a um Deus que não pode agir em favor do povo. A nossa adoração é direcionada a um Cristo ressurreto, aleluia. A nossa adoração é direcionada a um Cristo que está vivo. A nossa adoração, conforme o texto que foi lido, é direcionada a um Senhor, a um Jesus que voltará para levar os seus. Como você tem se comportado frente à morte e ressurreição de Jesus? O que esse feriado da Páscoa de fato representa para você? Será que os teus olhos estão voltados apenas para a cruz e ainda não se abriram para o fenômeno do domingo? Será que a sua fé está alicerçada somente no sofrimento de sexta-feira? De fato ele morreu, é inegável. Mas ele não morreu porque o mataram. Ele é imatável, ele é inassassinável. Ele morreu porque ele decidiu dar a vida por amor a mim e a você. De fato, ele foi submetido à via crucis, esbofeteado, coroa de espinho, cuspe no rosto, os braços e os pés transpassados por pregos romanos, pregos feitos de ferro batido, segundo historiadores, de 15 a 17 centímetros. Mas como ovelha muda, ele não abriu a boca. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Deus meu, por que me desamparaste? Daquela cruz ele gritou: Tetelestai, está consumado. A dívida que existia está sendo paga de uma vez por todas. Ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Sabe, o corpo daquele homem santo foi retirado da cruz, com muito cuidado, foi envolvido em panos e colocado num sepulcro. Mas como falamos do início ao fim, a pedra foi removida. Ele não ressurgiu dos mortos porque alguém creu. Na verdade, não foi a fé dos discípulos
que deu origem à ressurreição. Mas foi a ressurreição de Jesus dentre os mortos que deu origem à fé dos discípulos. Não é a fé que gera o fato, mas é a ressurreição que alicerça a fé. Que hoje, nessa manhã, através dessa cerimônia muito simples, queríamos apresentar um musical de Páscoa para você. Queríamos aqui o coro, queríamos essa plataforma cheia de gente, esse auditório lotado. Pode estar esvaziado de gente, mas não está esvaziado de unção, de poder, de presença do Espírito Santo. Para onde os seus olhos estão voltados? Para a cruz ensanguentada ou para o sepulcro vazio? Para a coroa de espinho ou para a coroa real? Deixa ele entrar na sua vida. Deixa ele fazer de você uma pessoa nova. Deixa ele batizar você com o Espírito Santo. Deixa ele escrever o seu nome no livro da vida. Deixa ele colocar em você o selo para o dia da redenção final. Deixa. Se você fizer, você não vai se arrepender. Porque todos nós que aqui estamos, um dia estivemos na situação que você está, mas nos despimos, nos entregamos. Ele mudou o nosso jeito de ser, a nossa maneira de viver, o nosso jeito de falar, a nossa forma de andar. Se Ele fez com a gente, você acha que Ele não vai fazer com você? Deixa a graça dEle, maravilhosa graça, poderosa, tremenda, esplendorosa graça, alcançar você. Glória a Deus, foi a sua maravilhosa graça. Graça maravilhosa, por isso nós estamos aqui nessa manhã, por isso que eu estou aqui, é por isso que você está aí na sua casa, podendo celebrar ao Senhor, amém? Vamos celebrar a Ele, Ele está vivo, aleluia! Sacode a terra, sua presença, não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Fizeste a mim, aleluia, celebre a Ele, foi a graça do Senhor, quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, é o Rei da Glória, é o Rei dos Reis, Jesus. Celebre a graça, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Levante suas mãos, Ele é digno, você vai declarar isso na sua casa. Digno é o Cordeiro de Deus,
Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte declare. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, 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 maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto. Maravilhosa, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Celebre a Ele. Oh, 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 Que o amor de Deus, o nosso Pai, amor que nos ama apesar de ser quem somos, e amor que nos ama apesar de fazer o que fazemos, porque não existe nada que façamos capaz de aumentar esse amor dele por nós, e nunca existirá algo que façamos que diminuirá o amor dele por nós. Que o amor de Deus, amor altruísta, desinteresseiro, desinteressado, sacrificial, triunfante, redentivo, propiciatório. Amor que nos ama o bastante para aceitar do jeito que somos, mas amor que nos ama demais para permitir que continuemos sendo as mesmas pessoas. Que a graça de Jesus Cristo, Amazing Grace, graça tremenda, maravilhosa, operosa, esplendorosa, graça que tem os braços extensos o suficiente para nos alcançar no mais profundo abismo, nos tirar de lá, nos resgatar, firmar os nossos pés sobre a verdadeira rocha, graça capaz de nos curar da miopia, abrir os nossos olhos e nos fazer enxergar não apenas a cruz ensanguentada, mas também o túmulo vazio, que é a comunhão e a consolação do Espírito Santo, nosso companheiro, nosso ajudador, nosso amigo, aquele que nos enche da presença, que traz unção do alto, que é a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam derramadas abundantemente sobre nós, hoje, nesse domingo chamado Domingo da Ressurreição, mas não apenas hoje, que nos acompanhe até o dia, e o grande dia, em que a trombeta irá tocar, o céu irá se rasgar, e o crucificado, ressurreto, haverá de voltar. Tenha um bom domingo, um bom almoço, e eu espero encontrar você novamente aqui, pelo YouTube da igreja, às 19h30, e pensaremos sobre mantendo-se perseverante. Deus abençoe.